Bom dia a todos aqui da Domingos Martins e da região das Montanhas Capixabas. Estamos começando aqui o podcast da Expo Cidades Capixabas e neste momento nós estamos com a palestra de Walter Brau ao fundo, então vocês estão ouvindo as vozes, ouvindo os aplausos, mas estamos aqui, né, Sargento, mais uma vez com esse podcast diferenciado, não é isso, Sargento? É isso aí, nós tivemos aí o Ademar Bragato, né, do Grupo Coroa, que fez a palestra que antecedeu essa aqui, daqui um pouquinho estará conosco, mas hoje nós estamos aqui com essas duas mulheres empoderadas, poderosas demais, que nós vamos tratá-la como a Adriana e a Ana, né? Vamos falar um cadinho, ó, sejam muito bem-vindas aqui, tá? A gente sempre fala, as mulheres ocupando o seu espaço e com muita grandeza, isso Getúlio Vargas já percebeu em 1930, quando ele coloca, então, a liberdade dos votos para as mulheres, né? E se torna, então, assim, sejam muito bem-vindos a esse evento. Vocês, ó, estão percebendo? Realmente os aplausos são para elas também aqui, né? Porque tá aqui ao vivo, tá tudo acontecendo. Então, você que estiver nos ouvindo agora e ouvir um barulho, ouvir um aplauso, é porque nós estamos em tempo real aqui. Tudo está acontecendo automaticamente, né? Nosso aí abraço aí. Ana, fala um cadinho, hein, Ana? Olha, antes de mais nada, a gente quer agradecer também a BHD, Comunicação e Marketing, que está por trás disso tudo, criando, deixou todo o ambiente preparado para as duas meninas. Seja muito bem-vindo, Ana e Adriana. Obrigada. Obrigada. Bom, Sargento, vamos começar a falar sobre projetos que são inovadores, né? É verdade. Inclusive, pai. um projeto como esse aqui, inclusive, já foi até... saiu no jornal, né? Nesses mídias grandes aí, né? Globo, né? Que é a Biblioteca Conectada à Comunidade, que ajuda a promover uma transformação social no interior do Espírito Santo. Ana, se você quiser falar um pouquinho... Ana, até vamos falar nessa biblioteca, os olhinhos dela, se pudesse, como brilha, Ana, como brilha ali. Fala um cadinho pra gente aí. Olha, a Biblioteca de Domingos Martins é, sim, uma referência, né? Não só em projetos inovadores, mas em projetos bem tradicionais, né? Um dos projetos mais antigos da biblioteca é o Clube da Leitura. Agora nós temos o Clube do Cinema, temos o Clube do Bauer, as mãos que pintam. E trabalhamos também com inovação e tecnologias. Nós utilizamos metodologias e estratégias e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre elas. Poxa, que bacana. Recentemente, a Biblioteca Argentina Lopes Tristão, de Domingos Martins, parceira da Record, conquistou em 2018 o prêmio de inovação Fala inglês, né? A Ana sabe falar, ela sabe falar. Vai. Electronic Information for Libraries. Rapaz, deixa ela falar. Deixa ela falar, Ana. Rapaz. Deixa ela falar. Essa não, mulher... Vira pra aquela câmera e fala de novo. Fala lá. É a Organização Social da Lituânia, EIFEL, Electronic Information for Libraries. Serginho, esse é aqui para você, meu amigo Sérgio. Olha só, olha. Um importante reconhecimento internacional, meu amigo, concedido a bibliotecas públicas, que contribui para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a ODS, a Agenda 2030 não da tem ONU. Jeito. Verdade mesmo. Aí, em 1920, agora recente, né, Adriana, vai falar aqui, né, até uma turminha do Senac aí, né, participando, um desafio, né, ali. Fala um cadinho aí sobre essa proposta, esse movimento que está acontecendo. Eu não estou falando de nada que lá, que era do passado. É o movimento agora, em 2026. Nós temos esse projeto, né, de empoderamento digital desde 2018, com essa experiência, né, que nos rendeu um prêmio internacional, que Ana foi representar na época, né, Ana? Para receber o prêmio na Argentina. E dali para cá a gente continuou trabalhando, tá? E a gente trabalhava no passado com uma outra empresa que nos apoiava também no mesmo programa, né, de aprendizagem com adolescentes. E hoje a gente está chegando com tudo com o Senac, né? Que agora o Senac que está atuando aqui no nosso município de Domingos Martins com aprendizagem. E nós estamos realizando as oficinas de prototipagem com IA. E nós tivemos resultados, né, trazendo soluções dos jovens, tá, com transformação através da IA. E foi um momento assim
que eu fico emocionada de falar, porque o que esses meninos trouxeram, né, nas áreas sociais, identificando as dores que nós temos no nosso município, né, um deles, né, nós vamos até depois conversar um pouco mais, né, Ana, foi a questão da violência contra a mulher, né, nós tivemos um que foi, assim, maravilhoso e provavelmente a gente vai conseguir, né, uma verba aí, apoio de empresas parceiras para a gente desenvolver, continuar desenvolvendo o aplicativo em si. E nós tivemos um outro também, que é um tema muito, né, focal no número de jovens, né, sobre o bullying. Né? A gente tem uma legislação agora vigente e como a gente minimizar os impactos disso na vida dos jovens que nós estamos atuando hoje enquanto Senac. Esse evento é importante, a gente tem dialogado muito, né, sobre a IA. A IA, ela é um excelente instrumento, ela veio para ficar, não tem, desde que ela seja copiloto da nossa vida. Ok? Desde que ela tenha, a gente tem que ter esse cuidado, né, Cícero? De ser esse copiloto aí nesse sentido, né? As duas meninas aqui, elas não vieram para brincar, não. Tá? Não, Porque a não, Ana não. também quer falar um pouco sobre isso. Ela quer trazer uma novidade aqui, umas informações que também agregam, né? E acrescentam cada vez mais, né? Exatamente. Para esse, eu gostaria de só contar uma historinha. Pode contar. Até algum tempo eu era tecnofóbica. Olha Quando eu entrei na universidade para fazer o curso de biblioteconomia, Ontem, né? Claro. Né? Ontem, foi foi ontem. ontem, Algumas claro. pessoas me disseram: você vai entrar na profissão que vai acabar? E eu travei. Quando falava assim, computador, Ana se afastava. E aí eu venci esse medo, porque os livros, nós sabemos que os livros, nós temos vários tipos de bibliotecas digitais, virtuais, e aí eu entendi isso, né? Uma das coisas que mais me deixaram assim, encabuladas na época era como que pode existir, em 95, uma biblioteca no não lugar. Eu sempre conheci o livro físico. Mas daí, já algum tempo depois, eu fui junto com a Adriana, eu ministrei essa oficina de prototipagem de aplicativos com inteligência artificial. Olha isso. Usando que foi agora, em março Logo desse ali, ano. né? Aquele do Bill Gates? Então, foi. Você tá sabendo dessas aí? Exato. Nós, Não, vamos dar uma pausa aqui. Nós estamos vamos. falando de martinenses, tá? É. Nós estamos falando de Martinenses. martinenses. Gente da gente, é gente da gente. Sim. Você tá sabendo desse projeto do Bill Gates, amigão? Rapaz, A relevância do projeto alcançou reconhecimento internacional, contando com o apoio da Fundação Bill E Melinda Gates. Amor de Deus. Rapaz, você irmão. vê que ela fala numa facilidade. Quando ela foi falando porque, aqui, né? foi florando a cabeça aqui. Eu falei assim, Vamos pô, combinar, Cícero, deixa ela Bill terminar fazendo Gates, isso. meu irmão. Porque, Ana. Foi uma superação. Superação ali, né? De uma pessoa que era avessa à tecnologia, analógica totalmente, e ministrar a oficina de prototipagem de Pelo aplicativos. amor de E agora Deus. ninguém nos segura, né, Adriana? E você Jamais. vê, né? Essa é importante, né, Opa, Adriana? isso. Você de não só rever os seus conceitos, mas também a possibilidade de você ressignificar a sua vida. Ressignificar essa trajetória, esse momento, né? Então, assim, a gente sempre fala. Mas, assim, eu sempre conheço a biblioteca, mas ainda eu queria que a gente pensasse um pouquinho na seguinte tese, assim, a biblioteca ainda é um lugar de guardar livros ou deveria ser um centro de inovações? Eita, pergunta Né? forte, Porque rapaz. existe essa confusão mental Se ela já aí. disse que ninguém segura ela, meu Ninguém irmão, segura eu já sei a agora, resposta, agora eu já é sei a foto resposta, de eu já falar. sei a resposta. A biblioteca é um lugar de livros, sim, tanto físicos como digitais, mas ela é também um lugar da inovação e da Ih. tecnologia. Ah, bacana. Que resposta demais, bonita. né? Tá? A tecnologia ela realmente inclui apenas o aumento de distância entre quem sabe usar ou de quem nem sabe fazer ali. Mas eu vejo ali a biblioteca, você fala que você tem uma paixão as pessoas visitarem, passear por esse ambiente. Eu tive a oportunidade, né, Adriana? Eu acho que foi essa turminha que eu palestrei para lá também. Sim, Foi. sim, estivemos juntos Fazendo lá. lá, a Adriana nos Recente convidou, né? também, né? Projeto bacana também, né? Com os jovens. E foi muito bom recebê-lo lá. E a gente já tem com outros pactos aí, né? Outros passos. A gente já tem agenda aí para o dia 24. É isso aí, nós confirmamos Né? mesmo ali, né, na nossa palestra Ladrões de Sonhos. Isso. Muito Né? bonita a palestra, Todos conversa nós temos forte. sonhos, Anjo.
Fizemos mais Todo umas ano, duas depois. todos. Sim. Mas existem coisas que nos distanciam desse sonho. Mas o que é interessante é a resiliência do ser humano, a capacidade de você. Muitas vezes as pessoas querem colocar um ponto final onde que é uma vírgula. E aí eu vejo que essa biblioteca, né, esse mundo digital, da tecnologia, ele chegou para ficar, não tem como fugir dele, né, Cícero? É E isso aí. temos que estar ali. E eu sei que vocês têm muito mais Agora, proposta ali. você sabe o que eu fico percebendo? Eu percebo isso já tem um tempo já. Por que os projetos de cidades pequenas ganham reconhecimento mundial e continuam quase sendo invisíveis no Brasil? Eu fico pensando assim, você poderia me responder uma das duas aí? Vou Por que responder. que acontece isso? A Depois pergunta eu muito respondo. boa. Responde, né? vai. Responde. Gostou da pergunta? Uma Ela pergunta anda- muito boa. A questão é a seguinte: quando você faz uma experiência de inovação social, né, em pequena escala, a gente consegue manter a essência, certo? E quando você pretende, né, transformar numa política pública, aí isso já vai ter que ganhar uma grande escala. Aí muitas vezes, no meio do caminho, né, isso se perde a essência. Então a gente quando escalona, né, aí a gente não vai ter mais aquela flexibilidade, a gente vai ter que padronizar demais e acaba, né, no meio do caminho a gente perdendo a essência dessa inovação social, né? Aí depende também, né, das vontades políticas, depende dos interesses, dos olhares para essa questão também de inovação social, né? Quem que ainda você tira o poder ou você deixa o poder e fazendo com que essa inovação. E o que acontece com a inovação? Ela mostra a possibilidade. O Né? nível aqui está muito acadêmico. Não vamos deixar bem claro aqui que a gente aqui não está usando polarização. Vou deixar você responder, mas nós não estamos usando partidarismo, multipartidarismo. Eu não estou falando de Iber, eu estou falando de nível de estudo da ciência, de gestão pública e política pública voltada pelo bem. Isso aí. política Ana, pública. responde Vai pra lá. gente. Eu penso também que concordo com a Adriana, mas eu penso também que normalmente nós olhamos mais assim, quando vem de um grande centro, a gente valoriza mais. E por que o grande centro observa a gente? Porque nós precisamos, para ver melhor, nós precisamos nos distanciar. Por exemplo, nós aqui no interior do Espírito Santo chamamos a atenção de uma organização social na Lituânia. Né? Lituânia? Lituânia. Explica pra gente, contextualiza isso pra nós. Então, eu e a Adriana vamos falar sobre isso. Opa! Quando nós começamos o projeto, em 2016, o Espírito Santo era recorde em violência doméstica. E eu havia acabado de fazer uma especialização em gestão pública de gênero. Opa! E aí, toda a nossa indignação, né, nós combinamos, né, no grupo, toda a indignação teria que ser fazer algo pelas mulheres. Só que tem um detalhe. No município de Domingos Martins, na época que nós fizemos a pesquisa, só tinha um caso de violência doméstica lá registrado. Registrado. E aí a gente ficou desconfiada, né? E aí a literatura diz que a violência doméstica é um caso de saúde pública. E aí, saúde pública. Então, impacta a saúde pública, saúde mental, ok? Então, vamos até a saúde mental e vamos convidar as mulheres da saúde mental. Só que aí a gente teria que falar com a psicóloga. E depois a Adriana ter o depoimento da psicóloga aqui. Opa! E daí, eu falei, tudo bem, então vamos fazer o que nós temos aqui? Alfabetização digital para mulheres, para empoderar mulheres. Daí, quem seriam os professores? Convidei a Adriana e ela levou para os alunos dela, eles foram os professores. E os alunos Olha. estão assistindo aqui, tá? Tem E, alunos ó, aqui assistindo. nesse momento, Menina. nós criamos uma tecnologia social de alfabetização digital 1 a 1. Era uma mulher com um professor. Opa! E o resultado a Adriana vai falar. Fala, Adriana, pra nós. A gente tá curioso. Ó, né? gente, o meu coração até acelera quando a gente vai falar desse projeto, tá? Não só pelo reconhecimento, né? E outra coisa, as inovações sociais, elas, só voltando rapidinho, ela fica muito fácil de ser premiada, mas de ela entrar, né, como a gente fala, como bloco de frente, né, ir para a passarela, aí já é outra conversa, são outros diálogos, né, são outros campos que a gente precisa adentrar. E aí o que aconteceu nesse projeto, né? Que assim, uma das coisas que me emocionou muito na época, que eu sempre levo para os meus aprendizes, eles estão aqui, que nós acabamos também de participar, um convite de uma empresa, né, aqui da nossa cidade, para
a gente também ministrar uma oficina no evento que a gente está tendo aqui, né? A Good Expo Fest. Cidades Isso, Capixaba, e a né? Expo Cidades. Expo né? Cidades Capixabas, que está aqui no Luiz Martins, e 27, 28 e 29 de julho, vai estar em Jaguaré. É isso aí. Também sinta-se convidadas, porque nós vamos estar lá com o podcast, e vai ser um lindo, vai ser um trabalho Não, bacana. levar essas duas, elas Não, passearem lá. se vocês puderem, vai Nós agregar vamos, muito, vamos. porque onde vocês vão, vocês arrastam Convite conhecimento. né? E você fala, Adriana, da Lei Maria da Penha. Eu tive oportunidade de ser o comandante aqui da Lei Maria da Penha do nosso município, tanto do Martins como Marechal. E a violência, ela se manifesta de várias maneiras. Sim. Né? Existe as pessoas, elas não falam por vários motivos. Eu fazia questão de estar indo em casa, e eu que estudo o olhar das pessoas, eu queria entender aquela mulher. Eu queria entender um pouco. Porque ela permitia, ou às vezes não tinha como, né, aceitar aquela violência que ocorria com ela. E são várias respostas. Às vezes é a vergonha, Sim. é o medo, é do que vão falar comigo, é a questão psicológica, né, e patrimonial. Você não é nada, você não é ninguém, você tem estria, você tem celulite, e ninguém vai te querer. E isso se torna veneno. Sim. E você, então eu palestrava muito, ainda até hoje palestro sobre a violência doméstica, mas trago como um empoderamento das mulheres. Você está passando pela dificuldade, mas você não carece sozinha. Tem uma rede que pode te auxiliar nessa tempestade. Então, quando vocês trouxe essa pauta aí, é algo que eu tive a oportunidade de vivenciar muito aqui em nosso município. Realmente os dados eles eram baixos, porque se eu falar, as pessoas vão descobrir, se descobrir, o que vão pensar de mim? E mais uma vez eu sou vitimada por inúmeras vezes aí. Exatamente. É porque você entra na questão da rede, né? Você falou bem assim, elas não estão sozinhas, né? E eu quero deixar uma informação que eu falo, né, de um lugar que eu estou representando no Conselho Municipal de Política Pública para as Mulheres de Luiz Martins, né, as Olha, que mulheres legal. empreendedoras. Isso. E a gente já está desenvolvendo projetos, né? E a gente vai continuar buscando as parcerias com a biblioteca, né? Que esse projeto a gente não pode deixar de falar. A Biblioteca Argentina Lopes Tristão abriu um espaço, tá? Incondicional para os projetos. A gente chega lá, a gente É um tem amparo, abertura. né? É um amparo, né? A gente tem abertura. É um né? calor, é uma recepção muito boa. E eu sempre levo para meus aprendizes, quando a gente recebe um convite, uma proposta, para ver se eles aceitam, se eles querem, se eles acolhem. Né? Porque senão a professora quer que eles vão. Não. Né? Eu sempre falo, ó, gente, por mim eu topo, porque é bacana e tal, vamos fazer. Mas eles têm que dizer. E isso é muito importante. E nós tivemos resultados extraordinários nesse projeto de vivência real, tá? E a gente tinha um público de mulheres ali, entre 20 e até 50, nós tínhamos 70 anos. 70 anos querendo dominar a tecnologia, querendo entender como aquilo funciona, para poder tirar uma foto, para poder conversar melhor com o neto, com o filho, né, com os vizinhos. E isso que trouxe para a gente uma segurança maior em a gente dar continuidade ao projeto. E isso é, assim, impagável. Né? Não, vocês comentando, vocês falando assim, a gente queria ficar aqui mais 2, 3, 4 horas. A gente sabe que a gente quer, mas a gente não pode. É muito lindo, mas aqui, eu quero deixar um recado para vocês aqui. A Expo Cidades Capixabas está acontecendo e já vai entrar um painel aqui bacana, comandada por ele, por Flávio Cavalcante, que é o painel O Futuro do Agro, Tecnologia, Inovação e Novas Profissões do Campo. Então, mediador nosso Flávio Cavalcante, painelistas, o Washington Henrique, Washington Machado, secretário municipal de Rural, de Desenvolvimento Rural de Luiz Martins, né? Darli Schaff, diretor-presidente da Copran, né? E também Marcelo Moreira Dias Duarte, gerente de fiscalização da CRT Espírito Santo. Então, assim, ó, quero deixar vocês aqui, vocês podem vir até às 17 horas, vai estar bacana, venha acompanhar. E aqui o podcast com elas, as meninas. Aí ela, Ana, eu queria que, assim, uma particularmente, como você sabe, eu sou terapeuta, eu tenho muita preocupação com a saúde mental, isso é algo que a gente pensa muito, né? Uma biblioteca, ela pode fazer mais pela saúde emocional do que muitas políticas públicas. Olha,
Pensar. É para pensar. A biblioteca pode ser uma aliada poderosíssima, porque o que acontece na biblioteca? As pessoas entram ali, às vezes para pegar um livro, se sentem acolhidas. E começa uma conexão. Tem um caso muito interessante de uma pessoa que tem que não se comunicava, tinha uma dificuldade muito grande de interagir. No último, agora, nós conseguimos vê-la participando de vários eventos, inclusive ela deu uma declaração: a biblioteca é o meu ninho. O meu ninho. Eu sinto acolhida aqui. Então, nós consideramos esse... E não só ela, as outras pessoas que estão por lá só passeando e às vezes entram num projeto, entra para o Clube do Livro, ou para o Cineclube, ou para o Clube do Bauer, o Bauer Malerai, que também é um projeto que foi iniciado pela biblioteca com a Amarte e a professora Rosana, que o objetivo era, olha bem, na Agenda 2030, o empoderamento de meninas e mulheres, renda, economia criativa e a questão ambiental. Esse curso, essas oficinas agregam todos esses elementos. Bacana. Assim, ó, e a gente fica muito emocionado, porque, querendo ou não, a biblioteca de Domingos Martins, comandada aí pela Ana, a professora Adriana, foi minha professora. Então, assim, isso é muito legal, porque a gente está trazendo aqui relembrando, né, memórias bastante legais. E a biblioteca, ela tem outro projeto aí, né, Ana, que tá para poder acontecer, né, que é a Academia de Domingos Martins, a Academia de Letras. Aí, O que você poderia falar um pouco para Então, nós? a Academia Martinense. Já quero ser convidado, hein? Academia Martinense de Arte, Cultura e Letras. E tem uma outra novidade ainda. Opa! Essa é uma novidade do ano, a Academia Martinense. Conta pra nós. A outra novidade é que a biblioteca ela está participando de um movimento internacional chamado Green Library, Biblioteca Verde. São bibliotecas que estão alinhadas à Agenda 2030 da ONU, trabalham com educação ambiental e social. E em outubro nós vamos participar da Semana Mundial, aqui mesmo, da Semana das Bibliotecas Verdes, para entrarmos no mapa da Federação Internacional de Bibliotecários como uma Green Library oficialmente. Rapaz, Aí olha, você entende por que dá certo? Porque tem pessoas aqui, tem pessoas do bem, pessoas humanas. Está humanizada a biblioteca. A biblioteca ela não é só livros, não é só prateleira. e a gente precisa, né? Pena que a gente já tem que vai estar Tá finalizando. já estamos Mas eu finalizando. sei que eu não posso deixar com a Ana, a Adriana já fez outra defesa, mas eu não poderia deixar que ela falasse sobre o Jardim Secreto. Toda vez que eu vou naquele local, Que jardim e ela bonito. me acompanha, ela dá uma explicação que é um renovo. Toda vez que você vai lá, você começa a observar algo diferente, porque tudo na vida é o tal do jeito. Tudo é. Eu queria que você falasse um pouquinho. As pessoas não conhecem o Jardim Secreto, até porque é secreto, mas é aberto, as pessoas podem conhecê-lo. Fala um pouquinho, Ana. Bom, o Jardim Secreto... Não, mas vira para aquela câmera lá e fala assim, ó. Fala assim, ó, venha conhecer, fala do Jardim Secreto e convida para conhecer. Venha conhecer o nosso Jardim Secreto. O nosso Jardim Secreto é um espaço que nós começamos a trabalhar nele há 10 anos, quando defendemos uma nascente contra a ação humana. Foi o nosso momento Greenpeace, né? Ficamos em frente a uma rede escavadeiras e impedimos que ele fosse destruído, e desde então foi nos dado o título de guardiões do local. E olha só, os guardiões não trabalham sozinhos. Uma coisa que eu gostaria de falar é que toda essa trajetória de sucesso da biblioteca tem várias mãos apoiando, né? E agora nós estamos trabalhando com uma estratégia chamada impacto coletivo. Quando queremos fazer uma coisa e impactar alguma
questão, nós convidamos outros parceiros. Essa é a nossa força. A biblioteca tá sediando agora um evento top aqui no Grupo Martins, rapaz. Grupo Fecha ali, né? Grupo Fecha. Festival, né, ambiental, bonito demais. A gente sempre falou ali, a gente sempre proseava, aquele espaço, ele é muito pouco utilizado. As pessoas deveriam passear muito mais. A gente sai dali renovado, a gente sai ali com uma nova perspectiva. Eu falo aqui, igual nós estamos aqui na Rua das Flores, né? Você percebe que Domingos Martins agora ele exala um perfume. Diz que quem oferece flores, o perfume fica na mão. Isso E a é gente, muito bonito. né, e a Isso é gente muito fica bonito. ali nessa maneira. Adriana, a gente percebe que ela é apaixonada pelo aquilo que faz, pelas suas alunas. Temos duas aqui, como é que é o nome das meninas, Adriana? Amanda e Amanda. É a Amanda dupla. e Amanda. Amanda e Amanda. Busato e Amanda Venâncio. Olha, que legal. Amanda- Parabéns, seja Amanda bem-vindo aí ao Quadrado. nosso podcast, nosso estúdio podcast. Não sei se vocês já conheciam, mas aqui é o nosso cenário aqui. E aqui a gente vai só se deleitando das falas, das respostas. E eu queria fazer uma pergunta para Adriana e vou estender para Ana também, que é uma pergunta final, que é um tema que vocês vão poder responder. Perfeito. E aí logo depois a gente vai ter que encerrar. Mas se tivesse como botar aqueles efeitos sonoros... Que peninha. Por que gostaria A de gente usa continuar? Eu sei que a pergunta vai ser, sabe, o empoderamento feminino. Não sei, eu tenho Rapaz, alguma... você é MacGyver, rapaz. Ó, o empoderamento feminino acontece com discursos ou com oportunidades concretas de autonomias. Não responda ainda, porque nós sabemos que o lugar da mulher é onde ela quiser ficar e onde ela se sentir bem. E vocês são uma defensora também do empoderamento feminino. Porque, querendo ou não, tratar de pautas importantes, tanto do resgate da cultura e da história, como a biblioteca, e também como pautas inovadoras, porque nós estamos na Expo Cidades Capixabas. E aí eu gostaria que cada uma de vocês, duas mestres, respondesse aqui para o público, e aí nós vamos nos encerrar. O interessante, antes de você falar, é que o olhar é o espelho da alma. As pessoas sabem quando nós estamos falando a verdade. Elas conhecem pela nossa entonação de voz, pela nossa expressão corporal e facial, porque o corpo fala. E eu percebo que esse assunto mexe com vocês duas, porque são referência. Vocês disseram não a tudo que foi dito. Falou assim, não, eu não concordo, isso aí não é um ponto final, não. Isso aqui é uma vírgula. Eu vou continuar escrevendo a minha história. Eu quero só deixar um recadinho para Solange Lucena, nossa parceira nesses projetos todos da biblioteca. Ela não pôde estar conosco aqui hoje, porque ela está em São Paulo, numa agenda, tá? E a Solange, ela deixou, né, uma fala sobre isso, e o empoderamento feminino, ele só vai acontecer, de fato, com ações concretas Boa. e viáveis e urgentes e na hora. Tá? Que tem acontecido muito, né? Nós estamos muito atrasados, né? Nessa questão do empoderamento feminino. Porque como que a gente vai levar esse empoderamento se ainda há cada 4 horas morre uma mulher aqui no nosso país, né? Então a gente precisa ter um olhar muito afinado para essa situação do empoderamento feminino. E é o que a nossa biblioteca tem feito desde então. Eu sou parceira da biblioteca já desde 2012 e é um prazer, sempre uma honra estar trabalhando nesse espaço como voluntária, trazendo mais voluntários, né, Ana? A gente está sempre junto, trabalhando nisso e fazendo os enfrentamentos necessários para que a gente consiga trazer para a nossa comunidade Domingos Martins qualidade de vida, bem-estar, porque isso gera saúde emocional, isso gera saúde física e isso gera uma saúde para a nossa sociedade. Porque uma mulher bem cuidada, ela cuida da sua família. E ela cuidando da sua família, isso tem um efeito cascata maravilhoso que a gente precisa sempre pontuar essa questão. Bacana. A gente apareceu ali rapidinho. Ali, Ele apareceu ali. Apareceu ali, mas não falando ali. Ana. Então, os discursos são importantes porque eles inspiram, eles dão visibilidade às desigualdades. Os discursos são necessários, mas eu concordo com a Adriana, é a prática. Nós precisamos garantir acesso à educação às mulheres, à tecnologia, à informação, à geração de renda e a capacidade delas fazerem as próprias escolhas. Aí sim, elas poderão dizer, estamos empoderadas.
Olha, eu tô aqui muito feliz, obrigado por vocês conversarem um pouquinho, um cadinho com a gente aqui, né? rapaz, Sargento, cadinho. enquanto você estava falando aqui, o Sargento estava só se deleitando aqui no biscoito O Kebs. Walter Brau tava lá, rapaz, daqui a pouco nós vamos chamar, né, da Kebs, que biscoitinho gostoso ali. A equipe lá, o Radan ali, o Haroldo, o David, rapaz, eles enchem aqui, abastecem aqui direto aqui, né? uma Porque eles pessoa- fazem um padrão de qualidade. Pessoa ímpar, Mas né? olha, eu vou falar assim, a Bíblia diz o Walter é seguinte, nosso parceiro também. a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói. Mas a gente sabe a grandeza que tem uma mulher que está ali, que consegue, que dá serenidade e dá equilíbrio às coisas. Eu falo muito lá em casa que eu sou policial, mas eu me sinto seguro com a minha esposa. Eu sinto falta dela. E na arte da vida, cara, todo mundo tem espaço, dentro de uma família tem um papel. Mas vocês duas são um exemplo positivo a ser seguido no nosso município. Sem nenhum tipo de demagogia e nem minimizando as outras pessoas. O que tem a nós falarmos aqui é o obrigado por vocês serem realmente esse desafio, aceitar esse desafio e buscarem aceitar, né, essa mudança. Então, assim, nosso muito obrigado, Adriana. Tá? Obrigada Muito pelo obrigado. convite, um prazer, uma honra estar aqui. Tá? E ó, as meninas, quem tá curioso, tão curioso, vem pra cá que daqui a pouquinho vai ter palestra. E palestra boa, hein? Tema: Impacto Coletivo para um Futuro Sustentável. Uma parceria entre a Biblioteca Municipal Argentina Lopes Tristão e o Senac de Venda Nova do Imigrantes. Palestrante, ela, Adriana dos Santos Andim Agrise, voluntária da Biblioteca Municipal. E a instrutora de aprendizagem do Senec, de Venda Nova. E também a outra palestrante, Ana Maria Silva Bichara, coordenadora da Biblioteca Municipal Argentina Lopes Tristão. Nós. Vem pra cá e vem se deleitar, porque se o bate-papo já foi... Pô, imagina a palestra, Quer saber meu um amigo. pouquinho? Quer falar assim, rapaz, eu vou conhecer essas duas mulheres aqui, porque Vem pra cá. realmente elas estão muito Vem conhecer o Jardim Secreto. muito empoderada ali. Eu quero ter... pode vir, pode ter um dedinho de prosa. Vão estar aqui, vão falar um cadinho aqui com vocês e vão te mostrar que, apesar de tudo e de todos, amanhã ainda é um outro dia. E que a gente não pode colocar um ponto final onde que é uma vírgula, porque tem muita história ainda, né, meninas? É isso, muito obrigada. Uma honra estar aqui Obrigada. com vocês, gente. Ó, Obrigada. um abraço a todos. E daqui a pouco a gente tem mais podcast da Expo Cidades Capixabas, aqui em Domingos Martins, pertinho de vocês, das Montanhas Capixabas. É de vocês. Vem pra cá. Vem. Tchau, Amandas. Beijo.